lido, mais publicado no mundo. Com certeza. Isso não Até tem por uma dúvida. questão de cultura geral. É. O livre-arbítrio ele tinha antes de pecar. O Próprio anjo. Tá. Seres morais, todos, anjos e homens. A diferença dos anjos para o ser humano é que não há redenção para anjos. Não há arrependimento no mundo angelical caído. Não? Não. Há uma condenação Lúcifer peremptória. não tem como se Não arrepender. tem como se arrepender. É condenação peremptória. Para nós tem chance, tem redenção. É por isso que Cristo veio ao mundo. Não há possibilidade de Lúcifer falar, ó, é o seguinte, Deus... Porque ele tem livre acesso ao trono, né? Ele consegue ainda... Não consta a Bíblia, depois que ele foi expulso do paraíso, ele vive nas regiões mas a passagem celestes. de Jó, por exemplo. Isso aí nós temos a questão da permissão de Deus de ele aparecer por lá. Mas ele pode? o Satanás, ele não tem status de comunhão com Deus. Ele foi banido da presença de Deus, ele foi expulso do céu. Ai da terra, porque ele foi lançado sobre vós, e ele vem com ira. A tentativa dele está lá em Apocalipse 12, que quer destruir o Filho, que é Cristo. Não podendo destruir Cristo, ele tenta destruir a igreja. Ele tenta destruir a igreja. E essa é a grande saga da história, né? É a perseguição do dragão e seus agentes contra o povo de Deus ao longo dos milênios. Então, não há possibilidade mesmo que se ele falar, me arrependi, não, quero Satanás ser não se aceito de arrepende. novo. Não há arrependimento para demônios, não há salvação para demônios. Então ele está condenado. Está condenado. E sabe disso. E sabe disso. E sabe disso. E se ele está condenado e sabe disso, por que ele quer fazer que a gente vá junto? Simplesmente por uma vingança? Porque, veja bem, se você perceber, a queda de Lúcifer tem a ver com orgulho. Total. A queda do homem tem a ver com orgulho. Porque qual foi a proposta de Satanás para o homem? Você vai ser igual a Deus. Coma desse fruto e... Você vai ser igual a Deus. O homem, sendo a melhor das criaturas, estando num paraíso, tendo plena comunhão com Deus, sendo criado perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, Satanás conseguiu botar na mente dele que ele era um injustiçado de viver num paraíso, que ele tinha potencial para mais. Ele era imortal. Ele queria mais ser igual a Deus. Mas ele não morria. Não morria. A morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. E por que Deus colocou a morte no ser humano? Porque essa foi a sentença. É? No dia em que dela comeres, certamente morrereis. É que você faça a seguinte pergunta: mas ele não morreu. Não morreu. Como assim? Então tem 3 tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então, existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus que fez... acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a alma, quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu, consciente. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna? Ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte. Não tem missa de 7º dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter. A sentença está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. E quem morreu antes